A família Zoldyck é considerada de longe o grupo e família de assassinos mais mortal e infame do universo de Hunter x Hunter. Uma família muito rica, não só de maneira literal, mas muito rica no que ela se propõe a ser, tendo muito poder e influência na forma como o mundo de Hunter x Hunter se move, mas também na forma como cada membro da família tem as suas próprias características únicas e extremamente marcantes, até a forma como a própria geografia da mansão simula um jogo de fases, com várias etapas que precisam ser vencidas se você quiser ter chance de entrar naquele lugar. Então hoje chegou o dia da gente falar tudo sobre a família Zoldyck. Um vídeo, galera, recheado de segredo, muita informação, curiosidade e algumas teorias bem interessantes para vocês sobre alguns membros da família que eu garanto que vai valer a pena assistir até o final, galera. Lembrando sempre da playlist exclusiva de Hunter x Hunter aqui no canal, recheada de vídeo bacana como esse, que você pode maratonar assim que terminar de assistir esse vídeo. Então faz igual o Killua e arranca logo o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera, mas sem deixar cair nenhuma gota de sangue, né? Para não perder os próximos vídeos. Bora lá! A família vive na montanha Kukuro, um vulcão adormecido de Dentora, na República de Padóquia, no mesmo continente onde fica a Torre Celestial. A propriedade da família Zoldyck, no caso, toda essa montanha, é cercada por muros gigantes de pedra a fim de proteger a propriedade contra invasores. Mas não é só isso. Caso alguma pessoa invada, ela terá que lidar com uma fera gigante de caça da família Zoldyck, que é o Mike, que só obedece ao Zoldyck. Particularmente a versão do anime de 1999 me dava um medo muito grande. Ele não é o único cão de guarda da família, inclusive. No capítulo 321 é possível ver outro cão de guarda ao lado do Silva, e no capítulo 323, num flashback pequenininho, são mostrados outros dois cães de guarda que ficam pela área. E além dos cães de guarda, os Zoldycks também possuem um fucking dragão de estimação que a gente vê o Zeno e o Silva usando no arco das Formigas Quimera. E toda essa temática de dragões também está muito presente em vários outros elementos da família, como a gente vê, por exemplo, no portão de entrada da propriedade e nas próprias técnicas do Zeno. Na entrada principal da montanha existe o portão de teste, que consiste no uso de força. Existem ao todo 7 portões em conjunto uns com os outros. O primeiro portão tem 4 toneladas e os seguintes têm o dobro do anterior, sendo o segundo com 8, o terceiro 16 toneladas e assim por diante, sendo o sétimo com um total de 256 toneladas. Eu adorava o design desses portões e a proposta dele. E uma vez que você abre esses portões e entra na propriedade dos Zoldycks, o Mike não te ataca. Isso porque ele foi ordenado a não atacar pessoas que entram da forma correta. Mas se você for um invasor, você sofrerá as consequências. Por exemplo, logo no começo do arco dos Zoldycks, o Zebro, que dá pra dizer que seria o porteiro da propriedade, ele deixa que 2 caçadores de recompensa entrem pela outra porta para que o Mike os eliminasse. A entrada foi feita exclusivamente para enganar bandidos que queiram caçar a família Zoldyck. Pois vejamos, de certo modo isso também preserva a imagem da família. Não que eles liguem muito para isso, talvez, mas isso na prática acaba sendo bom, né, para os negócios por um certo ponto de vista, já que se eles matassem todas as pessoas na frente das outras, né, que vão lá visitar e prestigiar a propriedade da família, isso meio que criaria uma imagem ruim do negócio da família, sabe, da boa imagem, de certa forma, que ela tem perante as pessoas comuns. O Zebro basicamente deixa eles entrarem e se finge de indefeso, mesmo que naquele momento ele pudesse ter matado os 2 com facilidade diretamente. E isso meio que funciona como bem. Eles tentaram invadir a propriedade da família e arcaram com as consequências, então é até compreensível. E se a gente parar pra pensar, além de ser um teste para ver a força da pessoa, é como se eles tivessem construído isso principalmente para você só entrar se você for digno, se for forte o suficiente para estar dentro daquela propriedade, daquela família. E quem protege o portão, a gente sabe que é o Zebro, que é um dos funcionários da família Zoldyck. Ele foi o primeiro a demonstrar força para abrir o primeiro portão sozinho e depois de treinar por 20 dias, Gon e Kurapika também foram capazes de abrir. E para quem acha o Leório fraco, foi dito que ele conseguiu abrir até o segundo portão, enquanto nessa mesma época o Killua era capaz
capaz de abrir até o terceiro. Ao passar do portão e adentrar na floresta acima, logo nos arredores da propriedade, existe a casa onde os mordomos ficam, que já era uma mansão absurda por si só, né? Convenhamos. Os mordomos são contratados pela família e todos eles são altamente treinados. A função deles consiste basicamente em manter a segurança da família e, por mais que pareçam frios, alguns deles eles criam apegos emocionais pelos seus mestres, como é o caso do Goto e da Kanari, assim como a Tsubone e os outros. É nesse momento em que temos a Kanari impedindo o Gon e o resto, né, de adentrarem ainda mais na propriedade, naquela cena clássica onde o Gon apanha dela sem reagir. E depois temos o teste do Goto para tentar adivinhar onde foram parar as moedas que ele jogava para cima. Como eu falei, galera, no comecinho desse vídeo, é quase como se esse fosse um sistema de fases de um jogo que você precisa ir vencendo para conseguir seguir adiante, né? Além da própria mansão da família ficar no ponto mais alto da montanha, onde seria a residência do chefão, ou seja, até a geografia do lugar contribui com essa temática de jogo. Eu me empolgo com essa parte porque é justamente uma parte do anime que me traz muita nostalgia, galera. Eu tinha só 11 aninhos quando eu assisti, então pensa só. Agora falando sobre a tradição da família. Todos, sem exceção, todos os Zoldycks desde criança são doutrinados a serem assassinos. Eles não têm escolha, só são treinados desde pequenos. Um bom exemplo disso é o nosso Killua, né, que diz que desde pequeno ele era torturado para tolerar a dor, é exposto à eletricidade para se tornar resistente e venenos também são injetados nos seus corpos, mesmo que sejam crianças. Tudo isso para tornarem eles imunes a certos tipos de venenos. E podemos ver que o Killua, dentre todos, é o único que não quer seguir esse caminho da família. Ele não quer ser um assassino. E a gente pode ver isso durante toda a trajetória de desenvolvimento do personagem, né? Deixando de matar pessoas e passando a ser uma pessoa mais normal. E toda essa doutrina que a gente vê é passada de geração em geração, porque esse é o negócio da família. Toda a fama e a fortuna que a gente vê vem justamente da atividade de assassinatos. E um ponto interessante é que, mesmo eles sendo rotulados como criminosos, procurados inclusive, nenhuma das autoridades do mundo parece fazer nada sobre eles. E isso inclui até mesmo a Associação Hunter. Inclusive, o próprio Netero contrata o Zeno para ajudar na invasão do palácio no Arco das Formigas Quimera, veja só. E isso só mostra o quão poderosa a família é, ao ponto de ninguém mover um único dedo sequer para tentar prender eles ou tentarem matá-los. E uma informação bastante importante e legal que foi jogada pra gente foi na fala do Zeno no Arco das Formigas Quimera. Segundo ele, era a primeira vez em toda a sua vida que ele quase matou alguém inocente, se referindo a Komugi, já que ela foi pega na chuva, né, de dragões que ele usou. A gente não sabe se todo mundo da família pensa como o Zeno, provável que não, mas com esse comentário a gente pode ver que, caso contratarem ele para matar alguém que seja inocente, ele não faria o trabalho. Todas as pessoas de quem eles aceitam o trabalho provavelmente já fizeram muita merda, mas não tem como saber, né, se é apenas o Zeno que pensa dessa maneira na família, se só ele tem essa régua moral. Por exemplo, o Killua, pelo menos, a gente sabe que provavelmente segue essa mesma linha de raciocínio, né, apesar de, no começo da obra, ele ter matado 2 participantes do exame lá no dirigível só porque esbarraram nele. O menino Killua, nessa época, a gente sabe que era poucas ideias, né? Mas a gente sabe que ele tem todo esse processo de desenvolvimento e amadurecimento, fazendo ele ser totalmente o oposto do que ele era. Agora, se formos analisar os outros filhos, o Illumi, o Miluki, o Kaluto, eles não parecem ser o tipo de pessoa que se importam se estão matando uma pessoa inocente ou não. Agora, galera, quando a gente analisa a força dos membros da família Zoldyck, na obra já foi dito que os Zoldicks que possuem cabelos claros são considerados prodígios e até então são os que foram os líderes da família, além de que todos com cabelos claros são da categoria de transmutação e todos com cabelos escuros são da manipulação, pelo menos os membros que a gente conhece
como usuários de Nen, né? Sendo assim, o Killua naturalmente seria o sucessor do trono da família. Pelo menos é isso que o Silva e a mãe dele querem, né? Que ele siga o caminho de assassinato e se torne o líder da família. Inclusive, o Miluk, durante o arco Zoldyck, diz que o Killua é o Zoldyck mais talentoso, e o Zeno concorda com isso. Mas o filho mais forte, até então, pode ser que seja o Illumi, por ser primeiro o mais velho e também, consequentemente, por ter mais experiência. Algumas pessoas têm até uma certa dúvida, né? Que é, se o Killua é o Zoldyck mais talentoso, por que o Kaluto aprendeu o Nen bem antes dele, mesmo sendo mais novo? Galera, o Kaluto aprendeu o Nen antes porque o Togashi estabeleceu um roteiro para que o Gon e o Killua pudessem aprender o Nen juntos. E a gente pode ver isso durante toda a trajetória deles. Os dois sempre estão evoluindo juntos, desde o comecinho lá na Torre Celestial até as Formigas Quimera. E tem quem acredite que o motivo pelo qual ele não aprendeu o Nen antes foi porque, desde pequeno, ele era uma criança meio que problemática, dá pra dizer, né? E sempre fugia de casa. E com isso, os Zoldicks, eles teriam atrasado o ensinamento com o Nen de forma proposital, pois se ele aprendesse o Nen, seria mais difícil de controlar e fazer ele voltar, consequentemente, para casa. Ou talvez o próprio fato dele fugir de casa toda hora já fosse um motivo, né, para que o aprendizado dele ficasse naturalmente defasado e atrasado. Mas eu sinceramente não concordo com essa primeira perspectiva, afinal, por que eles desperdiçariam todo o potencial do Killua como um assassino, atrasando todo o seu treinamento de forma proposital? Porque por esse ponto é totalmente ilógico, visto que o próprio Silva quer que ele se torne o próximo líder da família, e retardar o aprendizado de Nen dele é como atrasar todo o potencial que ele poderia ter em vida. Outro ponto é que até a Torre Celestial o Nen não havia sido introduzido visualmente, pois em momento algum o Hisoka usou a Bandigan durante o Exame Hunter, e todos nós sabemos que ele a usa praticamente a todo momento, além de sempre ter aquela necessidade de explicar como funciona só para se gabar, né? Dizendo que possui propriedades tanto de goma quanto de borracha. E durante o Exame Hunter, o Illumi arremessou agulhas e amassou a cara de um dos participantes. E isso não necessariamente precisaria ser uma habilidade de Nen. É bem normal isso em obra fictícia, é uma licença poética, né? Mas deixando claro que o Nen sempre existiu na obra, mas o ponto é que ele só foi introduzido visualmente na Torre Celestial. Mas agora vamos falar de cada um dos membros da família individualmente, começando pelos filhos e depois a gente vai subindo para os mais velhos. Illumi Zoldyck. Illumi, para quem não sabe, é o primogênito, ou seja, o filho mais velho do Silva e da Kikyo. Entre os filhos, ele é de longe o mais experiente, considerando que ele é o filho mais velho, né? E com isso teve mais tempo para treinar tanto as suas habilidades de assassinato como também as de Nen. E como parte do seu treinamento, ele também tem resistência ao veneno, alta tolerância à eletricidade, uma enorme agilidade e força física e técnicas avançadas de combate armado e desarmado. Por que desarmado, Bruno? Se liga só, porque ele foi capaz de eliminar 20 Hunters sem nenhuma arma, e com isso ele conseguiu matar todos eles sem ser notado e sem dar chances para que pudessem pedir por ajuda. E não só isso, a gente pode dizer que ele é um dos manipuladores mais versáteis, se não o mais versátil da obra, considerando que ele sabe combater corpo a corpo, além de ter uma habilidade que controla pessoas. E isso já quebra um padrão, né, que a gente vê em Hunter x Hunter, porque já foi citado na obra que geralmente usuários de manipulação têm um Nen muito poderoso por causa das condições que eles colocam nos objetos deles ou fazem pacto, né, com o próprio Nen para o Nen ser mais poderoso. Como, por exemplo, o Shaunark, que precisou contornar a sua falta de habilidade corpo a corpo, criando uma habilidade para isso. Mas no caso do Illumi, ele não precisou disso, e isso torna ele muito completo, visto que ele treinou por si só suas habilidades físicas, e isso não limita ele a ficar dependente das suas habilidades de Nen, e isso, querendo ou não, o torna o mais versátil possível. E acima de tudo, ser um manipulador em um duelo de Nen é fatal se você conseguir acertar um ataque de manipulação no outro alvo, já que é nesse instante que a luta acaba. E considerando isso, o Illumi tem recursos para lutar no mano a mano, mesmo que a maioria dos usuários de manipulação expostos não sejam bons combatentes e sim
dependentes das suas habilidades de Nen. Lembrando também que o próprio Hisoka avaliou o Illumi em 95 pontos lá no arco da eleição, sendo maior até que alguns zodíacos que ele estava avaliando. Mas é claro que isso é tudo na perspectiva do Hisoka, né? Mas não tira totalmente o mérito disso. Afinal, é uma avaliação do Hisoka, ele tem uma certa moral para falar isso. Illumi possui 4 habilidades. A primeira é a alteração corporal, que basicamente consiste nele usar suas agulhas no seu próprio corpo e alterar sua anatomia, consequentemente mudando também a sua aparência. É uma habilidade de disfarce, mas ele também consegue usar essa habilidade sem precisar das agulhas. Porém, ela só dura 5 horas, e foi essa habilidade que ele usou quando ajudou o Hisoka no covil da trupe fantasma em Yorkshire, e isso mostra que é uma habilidade poderosíssima de disfarce, já que consegue esconder até o seu verdadeiro poder. E também durante o Exame Hunter, o Illumi usa essa mesma habilidade em um dos competidores, porém ele usou para matar. Então fica aí a dúvida, será que não é possível ele modificar a aparência do rosto de outra pessoa? Basta a pessoa aguentar a dor, que pode ser possível, e isso inclusive é uma das teorias do arco atual. Para quem não lembra, o Illumi ele se juntou à trupe fantasma agora nesse caminho para o continente sombrio a pedido do Hisoka para caçar o próprio Hisoka. Uma desculpa bem esquisita. Então talvez ele tenha usado a habilidade no Hisoka para mudar a aparência dele, e então ele poderia se esconder dentro da trupe fantasma enquanto bola um plano para se vingar. Mas eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essa ideia. A segunda habilidade seria o feitiço hipnótico que ele usou contra o Killua, e tudo crê que ao colocar a agulha no cérebro do alvo, a pessoa meio que é condicionada a seguir ordens inconscientemente, assim como o Killua mantinha uma certa distância de pessoas que apresentavam riscos para ele. Sua terceira habilidade seria uma habilidade de controlar cadáveres, que ao perfurar a cabeça de alguma pessoa já morta, ele consegue manipular um ou mais indivíduos falecidos. Essas vítimas podem realizar ordens complexas, pois já foi mostrado pessoas que o Illumi usou essa habilidade falando e até dirigindo, o que já torna essa habilidade mais versátil de certo ponto de vista do que a habilidade do Shaunark ou a habilidade do Carimbo da Ordem que o Chrollo ele tem. E a sua quarta habilidade é basicamente como a terceira também, com agulhas, mas mudando apenas um detalhe. Ele não pode dar ordens complexas, as pessoas apenas seguem as ordens, mas não é nada complexo, né? Como é quando ele põe 2 agulhas. Killua Zoldyck. O Killua a gente conhece bem, né, galera? É de longe o assassino mais prodígio que os Zoldicks já tiveram, e podemos ver isso no decorrer da obra, já que sempre insinuam isso dele, além de quererem que ele seja o próximo líder da família. Como sabemos, o Killua é da transmutação, e durante o arco de Yorkshire, ele começou a pensar na habilidade que ele poderia fazer, e foi quando ele teve a ideia de moldar a sua habilidade em eletricidade, considerando que ele já era resistente a ela. E sem dúvidas, ter o poder da eletricidade é algo muito forte e não é qualquer um que conseguiria. Só alguém como os Zoldicks poderiam ser capazes de usar algo assim. As primeiras habilidades que o Killua usou foram o Izutsushi, a palma relâmpago, contra o Sub em Grid Island, e quando ele usou, sequer foi capaz de rasgar a camisa dele, pois ele ainda estava treinando, mas conseguiu paralisar e machucar por alguns segundos. Depois disso, a gente vê ele usando o Narukami, que é quando ele usa contra o Ramot, nas formigas Quimera, né, que estava lutando junto do Gon. Ele salta para cima e arremessa um ataque de raio à distância, mostrando que ele evoluiu desde a última vez, considerando que antes ele se limitava em precisar colar na pessoa para usar a palma relâmpago, e agora ele conseguia usar a distância. Mas não satisfeito em já ter inventado umas habilidades consideravelmente boas, ele elevou totalmente o nível. Ele inventou o Shipui Jinrai, que é uma das 2 vertentes do Godspeed. Mas como que funciona? Normalmente, quando a gente tem um processo de estímulo, esse processo passa pelos nervos, pelo sistema nervoso, que vai até o cérebro, e depois disso o cérebro ele manda uma mensagem para os músculos. Mas no caso do Killua, ele faz com que a sua aura envie esses sinais elétricos diretamente para os músculos. E isso faz com que ele ignore o sistema nervoso, que é comparativamente, né, mais lento em relação a isso. E ele, além disso, consegue
pré-programar a sua aura para responder a diferentes estímulos, como por exemplo contato físico, intenção assassina na aura do inimigo, etc. E isso resulta em um aumento drástico no tempo de reação dele, o que é crucial em combate. O Puff mesmo, durante o arco, disse que, mesmo na sua força máxima, não conseguiria ser mais veloz do que o Killua. Já a segunda aplicação do Godspeed é o Denko-Seka, que é a velocidade relâmpago dele que a gente conhece, né? Que ele tem consciência total, diferente da primeira aplicação que requer que ele pré-programe a sua aura. E ele usa para percorrer longas distâncias num curto espaço de tempo, mas dependendo do terreno, isso afeta muito a sua capacidade de corrida, considerando que a Tsubone conseguiu não perder ele de vista na floresta. A Luca Zoldyck. Já a Luca, galera, ao contrário dos seus irmãos, não tem habilidade de combate nenhuma. Ela é uma criança normal quando se trata de luta e resistência física. Ela tem literalmente a habilidade de fazer tudo, apesar de não serem habilidades próprias. O seu poder vem do que a gente conhece, né, que é da existência de uma calamidade chamada de Ai em seu corpo, que é uma forma de vida de gás codependente que veio do continente sombrio, mas a gente não tem a menor ideia de como ou quando essa entidade foi parar no corpo dela. Ainda precisa ser explicado isso pra gente. E como funciona a habilidade dela? Essa é a parte que muita gente tem dúvida. Vamos lá. A habilidade da Luca consiste na Luca fazer 3 pedidos para a pessoa que está próxima a ela. E após atenderem os pedidos dela, a Nânica desperta no corpo da Luca, que é a calamidade. Quando a Nânica aparece, a pessoa pode fazer qualquer pedido para ela que ela irá realizar. E até o momento não tem limite para o seu poder, considerando que ela é uma calamidade. E quanto mais ganancioso é o pedido, mais perigoso serão os próximos pedidos que a Luca fará de volta na próxima vez, na próxima rodada, dá pra dizer, né? Por exemplo, no nível 1 de pedidos da Luca, ela vai pedir coisas superficiais, como pegar ela no colo, brincar com ela, dar algo pra ela, e após isso vai depender do desejo da pessoa, pois se a pessoa pedir algo de grande valor, quem irá sofrer as consequências será a próxima pessoa a fazer o pedido para ela, que, por exemplo, estaria no nível 2, e ela começa a pedir coisas mais difíceis, né? Chega em um determinado ponto que ela pede os rins, os pulmões e tudo mais. E quando uma pessoa não consegue atender os pedidos da Luca, a Nânica aparece para matar. Com isso, os níveis de dificuldade resetam e essa é a melhor hora para fazer algum pedido para ela. Dá pra gente dizer que ela é fraca o suficiente para ser morta pelo Meruem com um sopro, mas poderosa o suficiente para também matá-lo com total facilidade. O Killua descobriu seus poderes quando ela era menor e entendeu como funcionava o poder dela por completo. E o ponto mais interessante é que ele é o único que não sofre com as coisas que ele pede para ela. Mas para não estender muito, a gente pode aprofundar esse ponto em outro vídeo sobre os poderes dela, exclusivamente sobre os poderes dela. Kaluto Zoldyck. Kaluto é o mais novo dos irmãos, porém ele foi capaz de entrar para a Gener Ryodan, embora convenhamos, né, ele provavelmente entrou pelo fato de a Ryodan precisar justamente do poder dele. Uma de suas habilidades de Nen consiste nele anexar um pedaço de confete no corpo da pessoa e após isso cria um pedaço de papel no formato da pessoa que ele colocou o confete. E após cumprir essas condições, ele consegue ouvir qualquer coisa sendo dita nas proximidades dessa pessoa. E isso é uma habilidade interessante e poderíamos colocá-la na categoria de habilidades de rastreamento, caso a gente fosse criar uma. E notem, mesmo a Ryodan não foi capaz de notar que estavam sendo vigiados pelo Kaluto, né, quando ele usou a habilidade neles. E a sua segunda habilidade é uma habilidade na qual ele manipula confetes. E esses confetes, sem dúvida, têm adição de Nen, assim como o Wing adicionava o Nen no papel e os tornava cortantes. O princípio acaba sendo o mesmo, ele os manipula, os arremessa no alvo e ao acertar seu alvo, o Kaluto ele consegue usar a habilidade como se fosse uma trava-mira
pois os papéis seguem os papéis que estão fixados no corpo do seu oponente. Já a sua terceira habilidade é de rastreamento também, e com ela ele foi capaz de encontrar o removedor de Nen que a Ryodan estava procurando em Grid Island, mas até então é totalmente desconhecida, mas esse foi o motivo dele ter entrado tão fácil na organização. Kikyo Zoldyck. Agora falando da geração anterior. Desde que eu assisti pela primeira vez o anime lá em 2006, eu sempre fiquei me perguntando por que diabos a mãe do Killua tem uma aparência tão bizarra, parecendo um ciclope cheio de bandagens. Primeiro, galera, sobre as bandagens, ela só chega a usar no começo do anime quando ela aparece pela primeira vez. E é explicado que aquilo foi resultado de um ataque do próprio Killua quando estava tentando fugir de casa para prestar o Exame Hunter, onde a gente conhece ele, né? O Exame Hunter lá, onde eles conhecem o Gon e companhia, e a mãe dele tenta impedir e acaba sendo ferida pelo próprio filho. A Kikyo, ao invés de tratar aquilo como desobediência, na verdade, se sente orgulhosa do filho. Agora, o dispositivo que ela usa nos olhos, a única coisa que a gente tem conhecimento é que serve como um comunicador. A gente não sabe se ela chegou, por exemplo, a perder a visão em algum momento antes, né, da gente conhecer ela, e hoje em dia ela precisa daquele visor, mas fora o Miluk, se a gente reparar, o resto da família não parece ser viciado em tecnologia, então é realmente estranho ela usar isso. Eu realmente acredito que seja para talvez ou melhorar a visão dela, que talvez tenha sido, enfim, afetada por alguma coisa no tempo de vida passado dela, ou que ela realmente tenha perdido totalmente a visão e ela precise usar esse visor. O que a gente sabe é que a Kikyo foi confirmada como sendo de origem da cidade Meteoro, a mesma cidade de origem da trupe fantasma. E esse é um dos motivos para muita gente acreditar que o Feitan seja um membro da família Zoldyck, afinal, a trupe fantasma veio da cidade Meteoro, né? Então, casando um com um aí, a gente chega numa conclusão possível. Mas ainda vou fazer um vídeo no canal dissecando só essa teoria em detalhes. E seguindo o padrão dos Zoldicks de cabelo preto, ela também foi confirmada como sendo do tipo manipulador, apesar da gente nunca ter visto ela usar nenhuma habilidade de Nen no mangá. Silva Zoldyck. Agora falando sobre o Silva, um detalhe que muita gente deixou passar despercebido é que, segundo o Killua no capítulo 80 do mangá, no passado o Silva matou um dos integrantes da Gene Ryodan e depois, no capítulo 99, vemos que ele não pareceu ter sofrido qualquer dano e, além disso, chegou a enfrentar o próprio Kurolo em seguida. Mas o Silva avisou para o Killua e os outros ficarem bem longe dessa organização, alegando que o pagamento não valeu a pena, dando a entender que o risco era muito alto para o valor que ele recebeu. Durante o Exame Hunter, a gente tem a cena clássica do Killua dizendo que o seu pai era capaz de arrancar o coração de outra pessoa sem deixar cair uma única gota de sangue. E isso mostra o quão rápido e habilidoso ele é. E eu lembro de ficar alucinado quando eu vi ele dizer isso no auge dos meus 11 anos. Eu fiquei, caraca, se o Killua já faz isso, imagina o pai dele. Silva também é o atual líder da família, o que faz a gente imaginar que, para ele ser o atual líder, ele precisaria ser a pessoa mais forte da família no momento. E realmente isso pode ser verdade, se a gente considerar que ele está em uma idade que pode ser considerada o seu auge. Sua habilidade até então mostrada foi durante a luta dele e do Zeno contra o Kurolo. Ele emitiu uma esfera enorme de Nen que causou grandes explosões, e isso dá a entender que talvez ele consiga transformar a sua aura em explosivos, assim como ele arremessou e houve uma enorme explosão, como a gente viu. Ele não teve muito tempo de tela, mas talvez ele não tenha usado outras habilidades porque, né, naturalmente estava seguindo o plano do seu pai na batalha, e principalmente para esconder suas habilidades, já que é essa a mentalidade de um usuário de Nen experiente, de esconder as suas habilidades ao máximo, esperando o momento exato para usá-las, ou não usar todas caso não seja necessário. Por outro lado, o Silva pode ser que possua habilidades também de eletricidade, assim como as do Killua, já que as esferas de energia dele
também parecem conter umas eletricidades ali em volta. Zeno Zoldyck. Zeno é o ex-líder da família Zoldyck, além de ser um usuário de NEM extremamente habilidoso e, sem sombra de dúvidas, um dos melhores que foram introduzidos até agora. Além de sua categoria natural, ele domina muito também a emissão, já que uma de suas construções de aura pode permanecer em existência mesmo estando a vários quilômetros de distância dele, além de poder criar dragões que atuam como meio de transporte para si mesmo e para os outros, e também consegue usar esses dragões em batalha, com efeitos devastadores, que é o caso do Dragon Dive. Ele também tem um bom conhecimento teórico de NEM, percebendo instantaneamente que o Kurolo era um especialista e que ele tinha pelo menos umas 4 ou 5 condições ali para cumprir antes de conseguir roubar uma habilidade. Uma de suas habilidades é o Dragon Head, que é uma habilidade que ele concentra a maior parte da sua aura do seu corpo em suas mãos. Podemos ver que ele usa em casos que precisa manter distância do seu oponente, que foi o caso da luta dele contra o Kurolo. E na verdade, se parar para analisar, o Dragon Head serve de extensão para suas outras habilidades, ou seja, é uma habilidade que pode ser extensiva, dando possibilidade para ele se adaptar em diversas situações, como o Dragon Dive, que ajudou na invasão, e o Dragon Lance, né, que é quando ele move o dragão para cima do Kurolo. E é bom ressaltar que o Dragon Head e o Dragon Lance não usam emissão, já que a aura dele não se separa do corpo. Já o Dragon Dive sim é uma emissão. Zig Zoldyck. Zig, sem dúvidas, é o membro mais misterioso da família, e eu acredito fortemente que seja o filho de Maha Zoldyck, que a gente vai falar em seguida. Primeiro, sabemos que Zig tem cabelos claros, ou seja, se seguir a lógica da família, ele seria um transmutador. Suas habilidades de NEM provavelmente estão ligadas a alterar as propriedades do próprio NEM, assim como o Killua e o Zeno fazem, e até mesmo o Silva, pelo que dá a entender. E por ter cabelos claros, óbvio que podemos imaginar que ele seja um prodígio nato, apesar de não sabermos a fundo sobre ele. O que a gente sabe é que ele foi forte o suficiente para ir ao continente sombrio e explorar o continente junto do Netero, e provavelmente tenha sobrevivido, mas o seu paradeiro atual é desconhecido. Talvez ele ainda esteja inclusive no continente sombrio com o Don Fricks, né? Não tem como especular exatamente qual habilidade ele tem, mas podemos imaginar que ele seja muito forte, e eu acredito fortemente que ele também seja o pai do Zeno, pois se traçarmos uma linha do tempo entre eles, a gente pode ver que todos os Zoldicks tiveram filhos entre 20 e 24 anos, e Zig teria uns 90 e poucos anos atualmente, ou até mais. A única imagem confirmada que a gente tem dele é de quando ele ainda era jovem, e existe um desenho do Togashi também que mostra parte da árvore genealógica dos Zoldyck, e nela vemos o primeiro, que seria o Maha, e em terceiro o Zeno, e entre eles o que acredita-se ser o Zig na sua aparência mais atual, considerando que todos os outros também são desenhados atualizados, né? São desenhos atualizados, mesmo que não se pareça tanto com a imagem dele jovem. É provável que esse realmente seja o Zig. Maha Zoldyck. Maha foi o único da família que nunca apareceu interagindo com os outros membros da família, mas sem dúvidas é o Zoldyck mais aclamado na obra. Não no sentido de ter feitos em tela, mas sim pelo fato do Zeno ter dito que ele foi o único que lutou contra o Netero e ainda está vivo, e disse que o Netero foi capaz de sair vivo. Mas claro que isso é meio que a perspectiva do Zeno, não tem como saber como foi o desenrolar da luta, né? Afinal, o Netero ele continua vivo, e em qual cenário o Maha deixaria de matar o Netero, considerando que fosse um trabalho pelo qual ele foi contratado para fazer, ou algo do tipo. De qualquer forma, sabemos que Zig, o seu filho, né, que a gente falou anteriormente, foi ao continente sombrio com o Netero. Então a gente pode imaginar o motivo pelo qual o Maha teria lutado contra o Netero. Se a gente imaginar que o Zig naquele momento fosse um prodígio como o Killua na época, haveria motivo para o seu pai investir tudo no seu filho para que ele fosse o próximo herdeiro. Então chega lá, por exemplo, o Netero querendo levar
o garoto, né, afinal a diferença de idade já era grande na época, mas querendo levar o garoto para o diabo do continente sombrio, é óbvio que o pai dele não ia querer deixar, e esse pode ter sido o motivo para eles terem se enfrentado e o motivo para o Marra ter tentado matar mesmo o Netero. Seria difícil imaginar alguém batendo de frente com o Netero, mas considerando a força do Marra, caso ele fosse realmente muito forte no seu auge, faria sentido. Mas o fato é que ele não conseguiu matar o Netero, mesmo com o Zeno dando totalmente os créditos para o seu avô, e é difícil imaginar cenários onde o Marra começasse uma luta contra ele e apenas parasse sem motivo, o que sugere que ele falhou no que ele se propôs. Mas ao mesmo tempo também não deve ter sido derrotado, considerando que o tanto de crédito que o Zeno dá para o seu avô por esse feito, né? Pode ser até, inclusive, que o Marra tenha levado um pau, fosse tudo mentira. O Marra levou um pau colossal e mentiu pro neto dizendo que foi uma luta pareada, típico de história de avô, sabe? Pode ser também. Mas apesar de tudo, ele também saiu vivo no fim das contas, e apesar de não sabermos o desenrolar da luta, podemos dizer que em seus auges, Netero e Marra poderiam ser os usuários de Nen mais fortes da época. Afinal, no próprio databook do Togashi, Marra é descrito como um fortificador, ou seja, ele era da mesma categoria natural do Netero. Também temos a mulher do Zeno, a avó do Killua, mas seu paradeiro é totalmente desconhecido e não temos a menor base de informação sobre ela, só uma mera silhueta na versão do anime de 2011. Então galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, eu tenho certeza disso, então aproveita esse momento mais uma vez para conferir a sua inscrição no canal e se o sininho tá ativado, porque sempre tá saindo vídeo de Hunter x Hunter aqui. E agora aproveita e confere o último vídeo lançado sobre se o Hisoka teria chance contra a guarda real das formigas Quimera, ou parte direto logo para a playlist para maratonar logo de vez, que vai aparecer na tela agora para você clicar. Beleza? Até a próxima, tchau!